Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Patrícia Soares, nós nos encontramos aqui há uma semana para a nossa primeira aula. Essa é a disciplina de comunicação na prática do assistente social e esse é o nosso segundo encontro, a segunda aula da disciplina. E nós vamos conversar nesta aula sobre comunicação alternativa, trabalhar conceitos de comunicação comunitária, comunicação popular, seus fundamentos históricos, surgimento, desenvolvimento ao longo das décadas e sempre avaliando isso tudo, esses conceitos todos relacionados à prática profissional do assistente social. É importante que você não se esqueça de realizar todas as atividades pré-aula, que você acesse o fórum, acesse as atividades deixadas não somente no fórum, mas também no ambiente virtual de aprendizagem. Faça a leitura da unidade 2, tenha feito a leitura da unidade 2 do nosso livro didático e também os materiais das webs, as web aulas e as avaliações deixadas no ambiente virtual de aprendizagem. Quando nós falamos em comunicação alternativa, estamos falando daquela comunicação para além da sala de atendimento, que é aquela primeira que nós conversamos na unidade passada, no encontro anterior. Mas aqueles conceitos precisam sempre ser trazidos conosco a cada aula. Então, todos os conceitos da unidade 1 precisam nos acompanhar neste momento. E para as próximas aulas nós vamos fazer da mesma forma. Então, quando nós pensamos em construção social, que foi algo que nós debatemos na aula anterior a respeito da comunicação e de como os seres humanos, via de regra, se constroem enquanto sociedade através da comunicação, nós não podemos perder isso de mente falando em comunicação alternativa hoje. Quando nós pensamos em comunicação alternativa, não estamos falando de um meio diferente de se comunicar que seja tecnológico, mas de estratégias de transmissão das informações diferentes daquela praticada dentro de uma sala de atendimento propriamente dita. Seja numa unidade de CRAS, uma unidade básica de saúde, se for na política de saúde, e assim sucessivamente, sempre considerando os espaços ocupacionais e também o objetivo daquela transmissão da informação, também da recepção. Quando nós falamos em comunicação, como já dissemos na outra aula, e é importante resgatar nesse nosso primeiro contato na aula de hoje, falar a respeito de uma escuta qualificada é muito importante. Porque eu preciso, naquele movimento dialético que nós conversamos, aquela troca de informações, no diálogo, que é aquela transferência e recepção de informação, é importantíssimo que o meu ouvir esteja para além de apenas receber a informação, mas captar toda a mensagem transmitida pelo usuário, beneficiário, que é a palavra que vocês já sabem que eu prefiro utilizar na hora de falar daqueles que acessam os serviços da política de assistência social. Vamos ao resumo, então, da nossa aula. Essa é a unidade 2, nós vamos trabalhar toda a unidade 2 do livro didático, então você já se apropriou desse conhecimento. Como competências nessa unidade, você precisa resgatar, então, os conhecimentos e compreensões adquiridos na unidade 1 a respeito das novas tecnologias e da comunicação como instrumentos de viabilização da participação popular e comunitária. Então, você precisa resgatar aqueles conceitos e ampliar para a questão de viabilização mesmo. Nós trabalhamos na aula anterior o conceito de mediação. Esse foi o principal conceito trabalhado na unidade 1. Agora, nesta unidade, o principal conceito a ser trabalhado é o de participação, é o de trazer o beneficiário a efetivamente fazer parte no processo de transmissão das informações, não apenas como um receptor,
mas principalmente como emissor nesse processo junto com a equipe técnica, com o técnico que estiver desenvolvendo a atividade. Nós vamos ter como competência também a questão da integração desses conceitos ao trabalho do assistente social. Então, qual é a vinculação e a importância da comunicação enquanto instrumento de participação na prática profissional do assistente social? Nós vamos refletir sobre a prática, e aí eu gosto sempre de explicar que praxis é a ação, a atuação refletida. É por isso que nós chamamos de praxis do assistente social e não somente prática, porque a prática pode ser a atuação pela atuação. E é necessário um processo reflexivo sobre a nossa prática para que ela possa ser efetivamente considerada praxis do assistente social, voltado à comunicação popular e comunitária. As palavras-chave, e eu gosto também de dizer que são termos técnicos principais da nossa aula de hoje, são comunicação popular e comunitária e praxis profissional. Acrescentaria para vocês, como já disse, participação, como sendo uma das palavras-chave aí para a nossa aula de hoje. Comunicação alternativa é o título da nossa aula, eu já havia especificado isso para você, e esse é o nosso segundo encontro, como eu também já havia dividido com vocês aí nesse processo de introdução da nossa aula. Quais são, então, o que eu quero deixar de convite para você nesse nosso início de aula e nessa nossa segunda unidade, que ela não se encerra quando termina essa teleaula. Você tem todas as atividades de pós-aula para serem executadas, precisa ainda se apropriar e aprender esses conceitos e esses processos aí dentro da sua formação. Então, não é somente quando se encerra essa aula, acaba esse conteúdo, não precisamos mais conversar sobre a unidade 2. Pelo contrário, você ainda vai precisar se apropriar de mais conceitos que são complementares a este nosso encontro. Como eu já disse, você precisa ler o livro didático, as web-aulas, precisa necessariamente resgatar os conhecimentos dos processos de comunicação na prática cotidiana do assistente social. Então, a gente está falando aqui da unidade 1. Isso precisa vir para essa aula com você muito bem apreendido, compreender os processos de comunicação na atual conjuntura histórica. Então, quando nós falamos em comunicação popular, em participação do usuário, nós precisamos entender tudo o que está acontecendo no contexto histórico da nossa sociedade. Claro, se você puder ampliar esse conhecimento a nível mundial, você aprofunda o seu processo de conhecimento, mas minimamente a nível municipal. Pense na sua cidade, pense na prefeitura da sua cidade, na Câmara, no Legislativo e no Executivo aí do seu município, e tente construir essa conjuntura, que é esse olhar macro sobre uma situação, sobre um território, sobre uma informação. A conjuntura ela está para compreender não só aquilo que o prefeito executa lá através dos projetos na Câmara, junto com os deputados, mas também em como a população participa disso, como ela compreende tudo isso, em que momento cada um dos cidadãos daquele município, do seu município, seja outro que você for avaliar, como cada um deles interage com tudo o que está acontecendo. A análise conjuntural, ela é você retirar-se de dentro da situação e olhar para aquela situação de fora para dentro, sendo capaz de avaliar tudo o que está acontecendo. Aprender conceitos básicos da área de comunicação, assim como no nosso primeiro encontro, isso não muda, porque a gente
vai sempre trabalhar novos conceitos dentro da área da comunicação e fazer a relação desse conceito com a prática profissional do assistente social, com a nossa prática. Então, as situações problema, a nossa situação geradora de aprendizagem, os exemplos que eu trago que não estão no livro, tudo isso é para aproximar a teoria da prática, para que você, nesse processo de formação, ao concluir essa disciplina, seja capaz de olhar para as situações que se apresentarem no campo de estágio ou na própria prática profissional, a partir de situações reais que você já tenha hipotetizado resoluções para elas. A ideia, na verdade, é essa. Vamos ao vídeo de abertura. Olá! Começa agora a unidade 2 do nosso estudo sobre comunicação na prática do assistente social. Nessa unidade, vamos conhecer o conceito de comunicação popular, alternativa ou comunitária. Também vamos ver a importância da comunicação como ato político e de construção e efetivação de direitos e suas implicações na praxis cotidiana do assistente social, ou seja, no seu dia a dia. E você verá também a importância da comunicação popular, da participação e da mobilização social como elementos fundamentais para o acesso da população aos direitos sociais. Ao longo das 4 sessões dessa unidade, você vai estudar conceitos e fundamentos históricos da comunicação popular e comunitária. Essa comunicação na prática do assistente social, seus desafios e limites. Vai aprender a definir as formas de participação popular e, por fim, aspectos importantes na formação e aperfeiçoamento da prática do profissional do serviço social. Estudando os conceitos de comunicação popular e comunitária, você vai aprender que esse tipo de comunicação está presente nos movimentos sociais e organizações populares. Vai ver também que ela se inicia no Brasil com as comunidades eclesiais de base no final da década de 60. São essas mobilizações que começam a discutir com as comunidades os problemas relacionados à religiosidade ou não, surgindo daí possibilidades de discussões e participação nos debates políticos. Assim começa a rede de comunicação popular. Já na seção 2 dessa unidade, você verá a comunicação popular e participativa na prática do assistente social. E conhecerá também alguns desafios e limites no exercício da prática profissional. Entre eles, verá como se dá a atuação do serviço social diante de situações de tensão geradas pela desigualdade social e pela rebeldia e resistência dos trabalhadores. E também como compreender o papel do assistente social na educação social. Você vai estudar também o tema da participação coletiva e refletir sobre ele. Verá que esse termo deriva da palavra parte e pode ser compreendido como fazer parte, tomar parte, ser parte. Participar é um ato de liberdade e que deve ser estimulado pelo assistente social. Verá também que a mobilização é uma ferramenta importante no processo de articulação popular e que a participação é o meio para se chegar à mobilização. Na 4ª e última sessão dessa unidade, você vai refletir sobre os instrumentos em serviço social, tanto no campo metodológico como operacional, ético e político. E vai compreender a importância da contínua capacitação do assistente social e do seu olhar particularizado sobre os indivíduos. Aprenderá que acima de qualquer instrumento em serviço social está a relação que o profissional estabelece com o usuário e a realidade que o cerca. O tema em discussão na SR e nas SPs dessa unidade envolverá a assistente social Priscila e uma mãe, Dona Débora, dentro do contexto de reestruturação do dimensionamento das escolas e a transferência de alunos. E aí, vamos começar nossos estudos sobre comunicação na prática do assistente social? Não se esqueça de acessar o livro didático, as webaulas e também todo o material complementar que está disponível no seu ambiente virtual. E também
de fazer os questionários de pré e pós-aulas de cada sessão. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! É possível que você também tenha percebido que as unidades do nosso livro didático e cada uma das nossas aulas conversam umas com as outras de forma muito íntima. Não são temas desconectos que nós trazemos a cada nova aula ou a cada nova unidade do livro didático, mas eles se complementam sempre resgatando o conteúdo da unidade anterior. Então, necessariamente, você precisa se apropriar desses conteúdos para que você consiga o resultado final, que estará aí para a atividade da prova presencial e para as demais atividades que também complementam o seu processo de avaliação. Claro que no processo de avaliação da prova presencial, todos os conteúdos são utilizados para execução dessa atividade. E as demais atividades são pontuais, mas é justamente a ideia de complemento entre elas que você não pode deixar de lado na sua concepção a respeito da disciplina de comunicação, no quadro. Então, você precisa necessariamente conhecer, nesta unidade, os conceitos de comunicação popular e comunicação comunitária. E nós vamos conversar sobre isso a partir do conceito de participação. Então, eu já disse isso. O nosso vídeo de abertura também falou sobre isso, sobre uma questão que está para além apenas das informações à população de um modo geral, mas também de um processo de debate, discussão política que se iniciou numa questão mais religiosa e que tomou as proporções do que nós conhecemos hoje como os movimentos sociais. E aí nós não vamos nos aprofundar nesse conceito, porque vocês têm uma disciplina específica para trabalhar movimentos sociais, e estes movimentos, eles partem do princípio da comunicação popular e comunitária. É ali que se iniciam esses movimentos, para chegar até onde está hoje. Na verdade, eu, de forma crítica, diria que nem como está hoje, mas como já esteve. Hoje nós estamos muito aquém do que poderíamos estar em relação a movimentos sociais e comunicação popular e participação comunitária. Mas nós avançamos muito se pensarmos da década de 1940, 1960, até os anos 2008, 2010, até mais ou menos uns 9 anos atrás, nós vínhamos num processo de avanço que hoje se estacionou. Nós não podemos mais falar em desenvolvimento de participação. E é justamente esse um dos desafios, por exemplo, que o vídeo falava sobre desafios e limites na prática profissional em relação à comunicação popular. Um deles é esse, trabalhar participação numa sociedade em que o individualismo impera. Os fundamentos históricos e teóricos da comunicação popular e comunitária, refletir sobre o surgimento da comunicação popular e como as suas contradições se apresentam na atualidade. E aqui eu já até fiz uma fala agora mesmo com você sobre isso, sobre toda essa situação de desmonte mesmo da participação popular que nós vimos sofrendo na atual conjuntura, e compreender os desafios para a prática profissional do assistente social frente a todos esses conceitos sobre todo esse processo reflexivo de comunicação popular, de participação. Mas para isso, como eu já disse, nós precisamos pensar em uma análise de conjuntura. Não é olhar para a prática profissional e dizer o assistente social não consegue desenvolver informação no território, ele não consegue desenvolver participação.
porque isso é a partir do indivíduo e não do técnico. O que o técnico vai fazer é se utilizar de instrumentos da prática profissional para revelar aos beneficiários as possibilidades, os caminhos de trabalho para que ele faça parte, seja dentro de uma unidade da política de assistência social, seja em qualquer outro espaço ocupacional. O assistente social ele não tem a competência técnica para fazer com que o beneficiário faça parte nos processos de discussão, faça parte no processo de formação dos serviços, de execução dessas atividades. Ele consegue transmitir as informações com limites, né? Mas ele consegue fazer isso. Participar compete aos sujeitos. Fazer parte compete aos sujeitos. Vamos conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, a assistente social Helena iniciará um novo trabalho em uma instituição que abrangerá uma grande região da cidade. Então, você já precisa da outra unidade, eu já expliquei isso, vou resgatar agora com vocês. Já comece olhando para a situação geradora de aprendizagem e destacando, sempre que você olhar para uma situação qualquer, aqui é a situação geradora de aprendizagem, destaque as principais informações trazidas naquela situação, seja pelo beneficiário no momento do atendimento, seja aqui na teoria através da situação geradora. Então, primeira coisa, essa instituição vai abranger uma região grande da cidade. Aqui eu já posso deixar para você, que região? Qual o tamanho dessa grande quanto? Quais as importâncias dessa região no desenvolvimento social e comunitário do município? Então, já vai pensando a partir dessas hipóteses, né? Já vai levantando esses questionamentos. Agora, precisará mapear o território em que irá atuar, a fim de identificar a sua rede profissional e de contatos. Então, saber com quem eu posso contar dentro daquele território. Tem UBS, tem CRAS, porque ela vai trabalhar numa instituição. Então, nós estamos falando aqui de terceiro setor, ok? Tem UBS, tem CRAS, tem CREAS. Quais são as unidades com as quais eu posso contar e quais são os profissionais que eu tenho disponível dentro desses serviços e os contatos em cada um deles. Então, aqui eu vou falar com uma assistente social na UBS. No CRAS, eu vou falar com a psicóloga. No serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, eu vou falar com a técnica do administrativo e assim por diante. Isso será de extrema importância para que ela não divulgue ou oriente os beneficiários de forma equivocada. Então, quando ela for realizar o atendimento na entidade, ela tem que saber exatamente para onde enviar esse beneficiário. É claro que eu vou destacar para você aqui o seguinte: nós não sabemos tudo. Ainda mais se nós estivermos conversando sobre uma metrópole, que são os municípios de grande porte, mais de 500 mil habitantes, como é o caso do município onde eu atuo como técnica. Se você pensar nesse município, não dá para você o tempo todo estar ciente de todos os serviços que tem à disposição, mas que você consiga fazer esse mapeamento o mais próximo da realidade possível. E por onde começar essa tarefa? É o nosso primeiro questionamento da situação geradora de aprendizagem. Começar por onde? Eu e você somos essa assistente social que precisa mapear o território, a rede de serviços, contatos, para iniciar o trabalho nessa instituição do terceiro setor. Começamos por onde? Vamos à cápsula. Olá, tudo bem?
Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos de pronto à nossa situação problema. Então, assistente social Priscila, vocês verificaram que no outro slide estava Helena, mas na verdade o nome da assistente social não é importante aqui. Iniciará o seu novo trabalho em uma instituição que abrangerá uma grande região da sua cidade. Agora, precisará mapear o território, a fim de identificar a rede profissional de contatos. Então, por onde começar essa tarefa? É a nossa primeira situação problema. Como eu já dei uma introdução para vocês na hora de nós falarmos sobre essa situação geradora de aprendizagem, olhar para aquela situação a partir das primeiras informações que nós temos. É um município de grande porte. Então, vamos hipotetizar que é uma metrópole, mais de 500 mil habitantes. A gente está falando de um município bem grande. Qual é o território que essa assistente social que você vai atender? É a região norte da cidade. Dentro da região norte, a atuação será na região toda da instituição, ela vai abranger toda a região norte ou apenas alguns bairros. Quais serão os critérios que essa entidade, que essa instituição utilizará para atendimento? É uma entidade de atendimento em serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? É atendimento a idosos, a deficientes? Então, você precisa conhecer a instituição, os objetivos de trabalho da instituição e os objetivos de atuação profissional dentro da instituição. A partir daí, conhecer o território. E como nós fazemos essa percepção de território? Quando eu falava para vocês alguns slides atrás sobre análise de conjuntura, hoje nós não temos uma disciplina específica para trabalhar esse conceito, mas nas disciplinas de instrumentalidade, metodologia e pesquisa, nós falamos sobre isso. E na disciplina de movimentos sociais, vocês vão fazer um resgate também a respeito dessa análise conjuntural, que é olhar o todo. Então, conheço a instituição, já sei quais são os objetivos dela de trabalho e agora preciso pensar no território e nas pessoas que serão atendidas. Quem é o beneficiário que fará uso dessa atuação profissional a partir da instituição? E também pensar alguns conceitos. Vamos ao quadro. Então, a principal característica da comunicação popular, que é dela que nós estamos falando aqui, porque eu vou ter que quando a situação geradora de aprendizagem fala a respeito de transmitir informação equivocada para os beneficiários, está falando que uma das funções, uma das atribuições desse assistente social na entidade é informar a população a respeito dessa rede de serviços disponível dentro daquele território, daquele espaço que a instituição vai atuar. Então, nós estamos falando aqui de comunicação popular, de transferir informação a um determinado grupo de pessoas. Então, a principal característica da comunicação popular é o seu caráter político, e aqui nós não estamos falando em partido, tá?
Não estamos falando em partido, político partidária. Por isso que eu escrevi, ainda risquei para que você tenha isso muito bem estabelecido enquanto conceito. Mas é um caráter de reivindicação, de engajamento. Então, engajar-se é fazer parte de, assim como o conceito de participação, trabalhando com conteúdos críticos e emancipatórios. E aqui eu quero dar destaque para a palavra emancipação, porque no serviço social nós vamos trabalhar muito o conceito de emancipação e o conceito de autonomia. Quando nós pensamos, por exemplo, nos programas de transferência de renda, eles têm esse caráter de promover, de propiciar um processo de emancipação e de autonomia de indivíduos ou suas famílias. O que se confunde aqui, em especial, é que algumas vezes os beneficiários não compreendem esse conceito de emancipação. Então, eu vou dar um exemplo, antes de nós terminarmos de conceituar a comunicação popular, eu vou dar um exemplo muito específico para você. Atendo a uma determinada família em PAIF Acompanhamento, que é o programa de atendimento integral à família. Então, eu faço acompanhamento desta família especificamente, e nos últimos 3 meses houveram muitas mudanças na vida daquela beneficiária e da sua família, porque a vida é dinâmica, tanto para as nossas famílias atendidas e acompanhadas, seja na política de assistência ou em outras, como para nós, né? O tempo todo nós temos variações na nossa vida, positivas, negativas e assim por diante. Nesses últimos 3 meses, essa beneficiária entrou num relacionamento que ela considera estável, casou-se com esse rapaz, mudou-se de endereço, houve uma situação de violação de direito em relação ao filho mais velho dela, que é do casamento anterior. Também aconteceu uma situação de violação de direito por questão de gênero do ex-companheiro em relação a ela, por conta da violência sofrida pelo filho. Então, eu estou resumindo em segundos toda a situação vivenciada por essa beneficiária nos últimos 3 meses. E ela, com essa mudança de endereço, passou a ser referenciada em outra unidade CRAS. Então, não mais onde eu atuo, mas em outra. Além disso, ela é beneficiária no programa Bolsa Família e no programa municipal de transferência de renda, que é um programa do município especificamente onde eu atuo, que é uma metrópole, como eu disse para você. Então, nós atendemos por bairros dentro das nossas unidades CRAS e não por região da cidade apenas. Então, tem as regiões, as unidades CRAS atendem regiões e dentro dessas regiões nós temos os microterritórios que vão atender a bairros específicos. Na verdade, eu faço um trabalho dentro de um bairro apenas, porque ele é muito grande. É um dos maiores empreendimentos do Minha Casa Minha Vida dentro do nosso país. Então, vocês imaginam o quão grande é. Então, eu atendo algumas ruas desse bairro, de tão grande que é o empreendimento. E aí, num contato telefônico com ela, para programar uma visita, nós falamos disso na unidade anterior, sobre as famílias em acompanhamento e esse respeito do contato. Aí, conversando com ela, eu falei para ela, olha, você precisa atualizar o cadastro único, né? Se você casou, é um registro de casamento civil, é legal o seu relacionamento, você precisa regularizar o seu cadastro. E aí ela trouxe para mim a questão de renda, que o companheiro tem uma renda que provavelmente vai fazer com que ela saia do programa Bolsa Família e também do programa municipal de transferência de renda. Mas essa é uma renda que está diretamente relacionada a ela enquanto responsável familiar. Mas ela não se entende num processo emancipatório de saída dos programas de transferência de renda. Ela não compreende que essa nova relação, este novo ambiente de moradia, essa possibilidade de ascensão sem ser pelos programas de transferência de renda,
seja um processo de emancipação, de autonomia. E é isso que nós precisamos conseguir promover. E aí está o desafio, porque o outro se percebe a partir da sua leitura de mundo e das suas experiências de vida, e não a partir dos seus conceitos enquanto técnico, profissional atuando junto àquela família. Esse é um dos nossos grandes desafios. Quando nós pensamos no conceito de comunicação popular, vamos retornar ao quadro, nós precisamos entender que pensar em conteúdo emancipatório é trabalhar isso com a família a partir das experiências e das apreensões que ela já desenvolveu ao longo da vida dela. E isso é muito difícil, a fim de possibilitar uma real conscientização. E aqui, gente, eu vou resgatar algo que você deve ter visto na disciplina de sociologia ou de filosofia. Ninguém conscientiza ninguém. Isso é um fato. Eu consigo propiciar, criar um ambiente favorável para que você apreenda informações que façam de você um sujeito consciente. Mas eu não posso abrir a sua cabeça e te conscientizar a respeito de nada. Então, quando nós falamos em real conscientização, é fazer com que os sujeitos, os indivíduos, se entendam parte nesse processo de construção social e transformação da comunidade. Aqui, não somente o bairro onde a pessoa mora, mas a região onde ela mora, e aí nós vamos ampliando o olhar. O município onde ela mora, amplia mais um pouco o estado onde ela mora, ampliando mais um pouco o nosso país, né? Eu dei um salto grande, porque quando nós saímos do estado ainda dá para pensar na região, né? Região sul, sudeste, leste, oeste, mas a ideia de transformação de comunidade, ela está para isso. Não é só vou à urna e voto. Isso transforma as coisas. Não. O que transforma é efetivamente participar. Então, frente às desigualdades sociais, em especial, trabalhando aqui mais um conceito muito presente dentro das nossas disciplinas, pensando em organização e educação da mesma, ele está falando daquela comunidade, tá bom? Então, esse é o conceito principal de comunicação popular. Quando eu e você pensamos em comunicação popular, nós estamos pensando, resgatando lá na unidade 1, em construção social. A partir deste processo, nós promovemos construção da sociedade. No quadro. Então, vamos resolver a nossa situação, problema. Uma das hipóteses seria, a princípio, o assistente social começar uma pesquisa utilizando a internet. Por que a internet, professora? Porque é uma das mídias de maior acesso de informação que nós temos hoje. É muito mais fácil abrir o Google do que ir a uma biblioteca, até porque é possível que nós tenhamos mais informações no Google do que na biblioteca, o que antigamente era o que nós tínhamos de mais atual, era o que nós encontrávamos nas bibliotecas. Hoje é possível que as pessoas nem saibam se tem biblioteca dentro dos seus municípios, né? De tão adaptados que nós estamos às mídias de informação, às novas tecnologias de informação. Realizando uma busca de serviços sociais e equipamentos públicos, e aqui quando o texto fala em equipamento público, não está falando do equipamento estatal, está falando daquele que atende ao público. Isso é muito importante, esse conceito ser diferenciado. E os serviços públicos que existem naquela região. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é você se deslocar dentro desse território. Então, claro, vai depender do tamanho desse município, do tamanho desse território. Numa metrópole, como
eu já disse para vocês, com mais de 500 mil habitantes. Você pensar que um bairro precisa de 2 técnicos, um bairro da cidade, precisa de 2 técnicos para atuação junto aos beneficiários, você já imagina que não dá para fazer mapeamento a pé. Você precisa usar de outras estratégias, nem de carro, porque o gasto de combustível, enfim, assim sucessivamente. Uma das hipóteses seria essa. Com esse mapeamento, então, ela identificaria os serviços que gostaria de conhecer, agendaria uma visita institucional, e aqui nós resgatamos um pouco da unidade 1 também, em que falamos da visita domiciliar, falamos do estudo social, do relatório social, do parecer social. E lá eu também falava, quando nós conversamos sobre o caso da situação problema de guarda, que era para proceder um parecer social para o judiciário, eu dizia que se for uma situação em que há acolhimento institucional, que já foi chamado de abrigo, mas a nomenclatura dos últimos 9 anos é acolhimento institucional, eu sugeri que uma das possibilidades fosse a visita institucional. E aqui não é diferente. Identificados os serviços, liguei, agendei uma visita institucional no local e fui identificar quais são os mais relevantes. Embora na conjuntura histórica que estamos inseridos hoje, qualquer serviço público, seja ele do terceiro setor ou estatal, é de extrema importância para o desenvolvimento das comunidades. Porque nós vimos vivendo uma escassez de serviços públicos. Ainda hoje, nós conversávamos, eu e uma outra amiga assistente social, que uma entidade que presta serviços às pessoas, às famílias e pessoas com deficiência, próxima à unidade CRAS em que nós trabalhamos, uma das maiores do município, inclusive, ela está cobrando valores não muito acessíveis pela prestação de serviços. E aí eu questionei com ela, mas não é uma unidade que tem convênio com o Sistema Único de Saúde, com o SUS? Ela falou, mas eles estão ampliando os serviços, eles já compraram 2 quarteirões do território, para vocês terem uma ideia da ampliação da instituição, e estão ampliando para serviços particulares. Então, a entidade está partindo dos sem fins lucrativos, da organização não governamental sem fins lucrativos, para uma empresa com fins lucrativos e diminuindo os atendimentos pelo convênio com o SUS. Então, eu não tenho como não considerar relevante essa entidade se ela ainda tem esse convênio, porque se nós pensarmos nas famílias BPC deficiente, que é o benefício de prestação continuada deficiente, BPC-PCD, a sigla que a gente usa. O valor que as famílias recebem por essa situação específica de transferência de renda não é suficiente para que a família acesse todos os serviços necessários à pessoa com deficiência, em 98% dos casos. Então, essa escassez de serviços públicos, como eu já disse para você, não necessariamente estatal, tem aumentado muito. E esse aumento torna as famílias ainda mais fragilizadas. E um termo que eu gosto bastante de destacar é o desprotegidas. Ao invés de nós pensarmos apenas em vulnerabilidades, como é o princípio inicial da nossa discussão dentro do serviço social, mas pensar em proteção e desproteção, em vez de vulnerabilidade apenas. Porque estar vulnerável é estar suscetível, mas estar desprotegido é estar fora. E a gente volta a falar disso, espera aí. Ela deve elaborar um roteiro de perguntas que precisam ser respondidas e a partir de então a visita será
proveitosa. Ela poderá conhecer de forma mais aprofundada, né? Você ou a nossa assistente social, os serviços que vai divulgar aos beneficiários. Por que eu falei para você, vamos voltar a falar de proteção e desproteção, falando em comunicação popular, falando em transferência de informações. Quando eu atendo um beneficiário, uma família, e ela precisa dessas informações que essa assistente social vai passar dentro da instituição, então, eu fui e conheci essa entidade específica que trabalha com PCD, a pessoa com deficiência. Fui até essa unidade, conheci os serviços, então lá tem hidroginástica, fono, psicopedagoga, assistente social, psicólogo, educação de nível fundamental e assim sucessivamente, fisioterapia. Vamos pensar em todas as áreas de conhecimento que podem atuar dentro dessa instituição. Então, enquanto assistente social, eu conheci essa entidade, fiz perguntas. Então, quais os critérios para inserção nos serviços? Necessário encaminhamento formal, que é aquele que a gente leva no papel ou por e-mail. Então, a gente formaliza o encaminhamento do beneficiário ou não. Ele pode acessar de forma direta. Então, eu tenho um filho PCD, acabei de ter essa criança e já na maternidade se percebeu a deficiência, eu posso ir direto à recepção da entidade? Posso ou não posso? Então, quando nós falamos das perguntas. Se essa entidade passa a diminuir o atendimento vinculado, conveniado ao Sistema Único de Saúde e passa a atender, ao invés de 120 famílias pelo convênio SUS, mas vai atender apenas a 60, nós estamos falando que outras 60 famílias que anteriormente seriam atendidas, estariam no que nós chamamos de proteção dentro daquela vulnerabilidade, e aí sim a família está suscetível a uma situação agravada por conta da deficiência. Então, a mãe não pode trabalhar porque precisa se dedicar 100% àquele filho, porque é acamado, porque precisa é totalmente dependente, a gente fala, tem o PCD totalmente dependente e o PCD parcialmente dependente e o independente. Também existem as pessoas com deficiências que não têm nenhum tipo de dependência, elas se desenvolvem na sociedade como qualquer outra pessoa comum, e não normal, comum. Muito importante essa diferença também, porque eles são normais, mas eles têm especificidades dentro da sua deficiência, certo? E aí, esta família está suscetível a uma desproteção. Então, se a mãe, o pai, o responsável não pode trabalhar e essa família não acessa um benefício de transferência de renda, ela está vulnerável a um processo de desproteção. É esse o conceito que você precisa entender. Ela não é só uma família vulnerável, não está só suscetível a, não é só possível que, mas certamente ela estará numa situação de desproteção. E se ela não consegue acessar os serviços de forma pública, ocorrem outras desproteções. Então, a criança que precisa de fono e não faz o acompanhamento fonoaudiológico, vai ter o seu desenvolvimento prejudicado por conta disso. Criança que precisa de fisioterapia, estou falando criança, mas pode ser já um adulto, adolescente, pense sempre, amplie sempre o olhar, mesmo que a minha fala seja uma fala mais restrita, porque se tudo eu tiver que ficar explicando, a gente vai sair daqui amanhã, meia-noite. Então, vamos pensar assim, a criança precisa de fisioterapia, porque ela tem dificuldade motora, né? Seja membros inferiores, sejam membros superiores. Se ela não faz fisioterapia, não tem esse acesso pelo convênio do Sistema Único de Saúde e não tem um convênio particular, porque nós estamos considerando aqui beneficiários público-alvo principal da assistência. Então, beneficiários de programas de transferência de renda e aqueles que nem conseguiram acessar os programas de transferência de renda ainda. Essa criança vai ter prejudicado a sua saúde. Eu conheço casos em que ocorreu atrofia de membros. Hoje, nem com cirurgia é possível regularizar a situação de locomoção ou
uso mesmo dos membros por parte daquela criança ou adolescente, porque não foi feita fisioterapia no tempo certo, porque há um tempo, e isso não é do serviço social, essa identificação é da medicina, e a gente vai deixar com eles. Mas o acesso a esse serviço, saber que esse serviço existe, que ele está disponível, como acessar, este processo é a responsabilidade passada para o assistente social, no caso da nossa situação problema e no caso da prática profissional. E qual é o desafio? É conseguir localizar esses espaços, esses serviços e conseguir reunir a família ou o beneficiário PCD, no caso aqui da nossa situação, até esse serviço. Conseguir fazer isso que é o desafio técnico deixado pela nossa primeira situação problema. Próxima cápsula. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos então de pronto para a nossa segunda situação problema. Então você foi convidado a participar de uma palestra sobre a importância da entrevista social, e aqui nós estamos falando de outro instrumento de atuação técnica profissional no trabalho do assistente social para os alunos do último semestre do curso de serviço social. É um grande desafio, até porque você hoje ainda é aluno, você ainda está no processo de formação. Então, acredito que pensar em dar uma palestra a respeito deva ser realmente um grande desafio para você. Mas tente se colocar no lugar de alguém que já possui esse conhecimento, que já aprendeu os conceitos necessários para essa atuação. Quais os pontos que você acha importante apresentar nessa palestra? Então, você não pode deixar de considerar aqui essa questão dos conceitos a respeito da instrumentalidade, dos instrumentos e técnicas profissionais que você vai utilizar na sua prática profissional. Quando você pensa em entrevista social, você precisa entender que não são perguntas aleatórias realizadas a uma pessoa, mas há todo um conceito que você vai trabalhar naquele processo de entrevista. Eu costumo dizer que nós não vamos para o atendimento social, e ele é um processo de entrevista social também, porque o beneficiário, algumas vezes, é alguém que você já acompanha e que você vai fazer um atendimento pontual. Outras vezes não. Há outros momentos em que é um beneficiário que nunca acessou o serviço. E quando você vai falar com esse beneficiário, existem perguntas cruciais a serem realizadas naquele momento. Não são perguntas aleatórias do convívio social do beneficiário, sei lá, se ele arruma a cama de manhã, se ele escova os dentes, a menos que isso seja pertinente, esteja sendo trabalhado junto com a saúde, alguma situação de higiene e saúde pessoal ou familiar. Caso contrário, você vai fazer perguntas que são muito específicas para os encaminhamentos propostos a partir daquele atendimento. E existem alguns outros conceitos dentro da comunicação que nós precisamos rever pensando na situação problema 2, no quadro. Então, quais são, por exemplo, os nossos limites em relação à comunicação? A autora do nosso livro didático expõe, por exemplo, que a comunicação popular e comunitária possui limites
em especial em relação à sua abrangência reduzida. Então, como eu dizia a você, eu não posso pensar numa cidade, um município com mais de 500 mil habitantes, que eu vou conseguir atingir a população de todos os territórios de igual forma. Então, talvez as informações que eu precise passar lá para a população, para os beneficiários do território da Zona Norte, não seja o mesmo da Zona Oeste. E eu preciso, além disso, conseguir compreender que os serviços disponíveis podem ser diferentes também. Nós podemos ter serviços dentro do município que atuam em diferentes regiões e podemos ter entidades e organizações que atuam em regiões específicas e não em demandas. A questão da inadequação dos meios. Então, aqui nós falamos na disciplina de comunicação sobre tecnologia da informação, tecnologia a partir de caneta, como eu já falei para vocês na aula anterior. Mas de todos os meios, né, de transmissão de informações que nós temos hoje e que estão para as novas tecnologias de transmissão das informações. Então, vamos partir aqui desse conceito de inadequação dos meios, que o único meio que nós temos para divulgação de informações aqui é os folders, por exemplo. Então, se eu vou atender beneficiários que não sabem ler, por exemplo, não é adequado que eu utilize como forma de transmissão das informações os folders, os folhetos, panfletos. Então, eu preciso entender que esse é um dos nossos limites, em relação à inadequação dos meios. Então, quando eu penso em populações que não são alfabetizadas, população que não tem acesso à internet, eu preciso, um dos nossos limites é a inadequação dos meios. O uso restrito dos veículos. Gente, veículo aqui não é carro, tá bom? São os meios de transmissão da informação. Até acho importante fazer esse destaque para vocês não pensarem assim que pode usar pouco carro, e não é isso que a gente está falando aqui. Mas eu ter pouco acesso, né? Eu não consigo lançar todas as informações no Facebook do município, não sei, na página principal da prefeitura. Pouca variedade de meios, então eu só tenho os folders, eu só tenho banner, eu só tenho cartaz. O que mais que eu tenho para transmitir essas informações? A falta de competência técnica e, lamentavelmente, esse é um dos limites no processo de comunicação popular e comunitária. Conteúdo mal explorado e mal elaborado. Falta de instrumentalização. Então, eu não tenho todo o aparato técnico necessário para atuar. A carência de recurso financeiro, isso não é exclusividade de município pequeno ou de município grande. Sempre que nós falamos em comunicação, em transmissão de informações, os recursos financeiros são sempre um nó na nossa prática profissional. O uso emergencial, então, como é uma situação de emergência, eu corro para possibilidade de comunicação popular, né, para tentar abranger o maior número de pessoas, e não serve, não é assim que funciona. A comunicação popular, ela está, em especial, para a participação, para o desenvolvimento desse processo de participação e dessa compreensão dos indivíduos, e as ingerências políticas, e claro, como eu acabei de falar, a participação desigual. Então, quando eu penso que todos não poderão fazer parte do processo de forma igualitária, é aí que está um dos limites da atuação profissional, quando nós pensamos em comunicação popular, em comunicação alternativa. Então, não é somente aquela feita dentro do espaço ocupacional
da entrevista social, do atendimento individual, mas também de forma ampla, quando eu quero atingir a um grupo maior de pessoas. Vamos então à resolução do nosso problema. Este é o momento então de recuperar a leitura do conteúdo que nós trabalhamos a respeito do diálogo. Isso é fundamental e não somente nessa aula, nessa unidade, mas a partir do nosso primeiro encontro, a cada aula é indispensável que nós façamos o resgate de todos os conceitos trabalhados na unidade anterior. Então, diálogo é uma palavra fundamental aqui nesta resolução dessa situação problema. Então, trabalhar a questão da entrevista como uma estratégia de intervenção profissional e entendendo, gente, que não é assim, eu pergunto, o beneficiário responde, próxima pergunta. Mas a entrevista social, ela se dá por um processo de conversa, de diálogo, em que, claro, você pode sorrir, o beneficiário pode mudar de assunto. Eu costumo dizer que você programa meia hora de atendimento, ele acaba tendo 1h30. Se o beneficiário se identificar com você nesse processo, ele realmente vai se compreender parte naquilo. A primeira sugestão é que, então, você comece conceituando o que é entrevistar. Então, você precisa entender o que é uma entrevista e que nós não estamos falando de jornalismo aqui, né? Microfone, câmera, eu pergunto, você responde, eu critico e você se defende. E que, em seguida, se apresente os desafios desse ato, né? Como que ele deve ser utilizado, como a entrevista deve ser utilizada enquanto ferramenta de escuta e acesso ao direito. Então, quando nós pensamos em acessibilidade, não estou falando da questão do PCD agora, mas em garantir acesso do beneficiário àquela situação, aquele serviço e assim por diante, nós necessitamos daquilo que eu falava no início da aula com você, que é a escuta qualificada. Como nós promovemos escuta qualificada? Então, eu apreendo conteúdos teóricos, didáticos a respeito da minha prática profissional, que é isso que você está fazendo a partir do processo de formação acadêmica, que não vai acabar, como eu já disse, no final da sua graduação. E a partir daí, quando o beneficiário traz as informações para mim, quando ele justifica ou quando ele responde a esse processo de entrevista, por exemplo, como é o caso da nossa situação problema, a partir daqueles conteúdos que eu já aprendi, eu vou olhar para aquela situação a partir dali. E é por isso também que nós precisamos nos despir dos nossos preconceitos, porque eu não posso ir para o atendimento ouvir o beneficiário dizer, por exemplo, que se casou e que não quer declarar o companheiro no cadastro único, porque vai perder o Bolsa Família, porque aquela é a renda que ela coloca dentro de casa, aquela é a parte dela de contribuição com aluguel, com as despesas do cotidiano familiar. Então, eu não consigo trabalhar fora, Patrícia. Eu tenho uma dificuldade, eu não consigo hoje acessar o mercado de trabalho, me reinserir no mercado de trabalho. Essa é a única renda que eu tenho para fazer parte nesse processo. Então, eu, enquanto profissional, preciso ouvir o que isso quer dizer para aquela beneficiária. Enquanto questões de gênero, enquanto questões da idade, que talvez ela tenha essas questões etárias para resolver, questões familiares. Então, isso é escuta qualificada. E diálogo pensado a partir do conceito de comunicação e construção social requer escuta qualificada. Vamos à próxima cápsula. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais!
Vamos então à nossa terceira situação problema. Em determinados CCCA, são 3 Cs, tá bem difícil de falar isso, que é o Centro Comunitário de Criança e Adolescente. No município em que eu atuo, não existe esse serviço. Existem os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que são prestados tanto por entidades do terceiro setor, como unidades públicas estatais, mas não são chamados de centro comunitário, são chamados de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos mesmo. Mas talvez no seu município tenha outro nome, que são aqueles locais para onde as crianças vão no horário contrário da escola, mas não é contraturno, porque não tem a ver com educação escolar, tem a ver com processo de desenvolvimento civil do cidadão, do sujeito, ainda na infância e adolescência. Então, observa-se um comportamento muito agressivo de uma criança lá dentro do CCCA, que frequenta as atividades desenvolvidas naquela unidade. Essa mesma criança sempre teve um bom comportamento, demonstrando carinho e respeito pelos colegas e educadores. Então, não era apenas pelas outras crianças, mas também pelos adultos com quem ela convivia ali. Como deverá agir o assistente social, a assistente social responsável por essa demanda? Você já deve ter percebido que sempre que eu faço a leitura da junção assistente social, eu uso o artigo o antes do termo e não a. Mas é porque eu faço, e aí eu quero deixar isso destacado para você, eu faço uso da liberdade de José Paulo Neto em dizer que a nossa gramática, desde o princípio, sempre entendeu o artigo masculino como sendo de amplo acesso, independente de homens ou mulheres, o artigo o nas manifestações verbais e gramaticais sempre atendeu a ambos os gêneros. E eu gosto bastante dessa possibilidade, ela me agrada, é por isso que eu sempre me faço referência ao assistente social e não a assistente social. Então, já estou explicando para você entender que não é erro de leitura, não. É por conta de um conceito, o qual eu me aproprio dele, ok? Então, vamos pensar aí em relação a essa situação, problema especificamente, quais são os conceitos que nós precisamos desenvolver. Primeiro, nós precisamos olhar para essa situação, problema, a partir do fato de que essa manifestação comportamental da criança quer nos comunicar alguma coisa. Lembra que eu dizia na unidade 1, na aula passada, que o silêncio também comunica. Da mesma forma como abster-se de participar, seja com fala, com comportamento, eu também estou comunicando alguma coisa, um comportamento agressivo também comunica algo. Mas o que isso está nos dizendo? Se fosse uma criança que já manifestasse essa agressividade com outras crianças, ou apenas com meninas, ou apenas com meninos, porque aqui não disse é um menino ou uma menina que está nessa situação de agressividade, ou com os professores, então poderíamos, com os educadores naquele lugar, poderíamos pensar que é uma questão de hierarquia, de talvez do transtorno, dos diferentes transtornos existentes, enfim. Mas nós precisamos, a partir daí, olhar para a situação dessa criança e não vê-la como um indivíduo na situação, mas pensar também na sua família, em todo o contexto que relacionou aquela situação de comportamento agressivo, no quadro. Então, uma das possibilidades que nós temos aí em relação a essa situação é conhecer a realidade a que essa criança está sujeita, tanto a nível familiar quanto na instituição. Analisá-la no nível macro e no nível microsocial. Então, quando eu falo, nós vamos olhar para o desenvolvimento dessa criança, para a realidade dela, na escola em que ela estuda, na casa onde ela mora, porque daí pode ter pai, mãe, vovó, enfim, a gente não conhece essa realidade, e também ali dentro do contexto do CCCA, que é o microsocial dela, que é onde está se manifestando essa agressividade. Utilizar-se de uma metodologia libertadora para atingir esses objetivos de forma consciente e da essência do real.
Então, eu não vou olhar apenas para o que alguém trouxe de informação a respeito desse comportamento agressivo da criança. Mas existe um filósofo que diz que a liberdade se dá pelo processo de conhecimento. Então, como pensar em uma metodologia libertadora em relação à situação vivenciada pela criança se eu não sei nem o que está promovendo aquela agressividade? É essa que é a ideia desse nosso primeiro tópico. Então, nós precisamos, de forma objetiva, estabelecer uma ação-reflexão, e isso eu falava nos primeiros minutos da nossa aula, sobre a praxis profissional. Então, é uma ação reflexiva do nosso agir, isso é praxis, na relação com o mundo. Quando eu olho para a realidade dessa criança, eu reflito sobre ela e penso uma ação reflexiva para executar a minha atuação diante daquela situação, de forma comprometida e a transformar aquela realidade. E aí eu vou resgatar. Nós não podemos conscientizar pessoas ou transformar sujeitos. Nós não temos essa competência, atribuição e nem esse poder, mas nós precisamos ter um comprometimento com isso a partir da nossa atuação profissional. Então, compete ao assistente social dominar conhecimentos que lhe possibilitem, propiciem, eu gosto bastante dessa palavra, propiciar, criar um ambiente favorável, não apenas com o fazer o seu trabalho, mas principalmente com fazer e por que fazer esse trabalho. Então, quando eu penso a atuação profissional junto a essa situação, problema, junto a essa criança e a entidade também, porque imagina as outras crianças diante desse comportamento dessa criança, se percebendo, nossa, mas nós éramos amigos, ele sempre foi legal comigo e agora ele me bate todo dia no intervalo, agora ele xinga, enfim, podem ser N situações agressivas, porque a agressão não é só agressão física, né? A violência psicológica está para agressão verbal, para o fato de você isolar o outro, isso também pode ser considerado agressivo por quem sofre a agressão. E também esse corpo de educadores responsável que também se entende ali como sendo agredidos por aquela criança. Mas eu preciso entender que não é só o fazer profissional, mas o que e por que fazer. Então, refletir a atuação profissional junto àquela situação. Neste caso, falando da nossa criança, vai ser indispensável uma visita domiciliar para conhecer a realidade dessa família, porque eu já sou assistente social do CCCA. Então, eu já conheço a instituição, eu já sei como se dão as atividades ali dentro, a dinâmica desse trabalho eu já conheço. E aí, eu preciso conhecer também a realidade dessa família, no quadro. Então, segundo Gramsci, as relações pedagógicas não se reduzem às relações escolares, pois cada relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica, ou seja, de ensino-aprendizagem. O pedagógico ele é isso, é uma troca. Estando essas relações inscritas na luta de classes pela hegemonia da sociedade, segundo Yamamoto, que é a nossa autora principal dentro do serviço social, junto com José Paulo Neto, né? Então, as relações sociais se constroem principalmente a partir dessa relação ensino-aprendizagem, que não é só da escola. No dia a dia, nós ensinamos e aprendemos. E essa também é a questão aqui em relação a essa criança. Compreender que tipo de violação de direito ela pode estar sofrendo para demonstrar esse comportamento agressivo, o que não a está agradando para que ela venha manifestar esse comportamento e assim sucessivamente, no quadro. Então, primeiro, você pode começar procurando dialogar com a criança, entender o que está acontecendo, identificar por que desse comportamento. Logo depois, você pode convidar os pais da criança para uma conversa. Eu falei da visita domiciliar, mas uma das possibilidades é trazer a família para dentro da instituição para um atendimento também. E é importante
saber se está ocorrendo algo que esteja influenciando o comportamento dessa criança para que ela se torne agressiva, que foi o exemplo que eu dei a respeito da violação de direito, por exemplo. Se essa é uma criança que está sofrendo agressão, existe uma possibilidade de que ela reproduza esse comportamento. Próxima cápsula. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta SP4. Se dedique, hein? Vamos à nossa quarta situação problema. A assistente social que está trabalhando em uma organização não governamental ambientalista, apesar de suas atividades terem demandas mais direcionadas ao meio ambiente, ao atender uma jovem senhora, tem conhecimento de que ela está sofrendo violência doméstica do seu companheiro há muitos anos e que, apesar de se sentir muito triste com essa situação, não tem forças ou até mesmo coragem para buscar ajuda. O que nós precisamos identificar nessa situação problema, como nós já vimos conversando aí nos outros slides e na unidade anterior. Primeiro, olhar para o fato de que não é porque a assistente social trabalha com questões ambientais que ela vai se apropriar apenas das teorias vinculadas a este tema. A nossa prática profissional requer de nós conhecimento acerca de todo o processo de garantia de direitos. Quando nós falamos em trabalhar direitos sociais, eles não estão apenas para aquele tema específico em que nós estamos atuando naquele momento. Claro, nós vamos nos aprofundar especificamente no tema em que nós estamos atuando, mas precisamos ter um conhecimento mínimo geral de todos os direitos sociais garantidos para nós em lei. No quadro. Então, todo sujeito carrega consigo conhecimentos específicos e uma realidade subjetiva. Então, nós nos formamos a partir de algo que não é externo a nós, mas é de dentro para fora. Nossos pensamentos, sentimentos, a forma como nós olhamos o mundo, né, a nossa visão de mundo, entre outras coisas. Essa realidade subjetiva remete a uma significação do mundo, é o modo como eu o conceituo. E mundo aqui é a sociedade em que eu vivo. Pode ser meu bairro, minha família, e pode ser o mundo de forma geral mesmo. Seja, esse externo a nós. E constrói a nossa subjetividade. Ela nos singulariza, nos torna únicos, né? Em relação aos demais indivíduos da sociedade. É construída por toda a vida através da socialização, ou seja, das nossas relações sociais e simbólicas estabelecidas e construídas em um processo dialético. Então, é aquela troca de informação. A dialética, ela é isso, acontece, você reflete, muda de atitude ou não, acontece novamente e assim sucessivamente. Esse movimento cíclico é a dialética. Nós nos construímos de forma subjetiva. Então, quando nós pensamos no caso dessa mulher que está sofrendo violência há anos, nós não podemos partir do senso comum que diz gosta de apanhar, gosta de sofrer, ela é mulher de bandido. Tudo isso é o senso comum que nos diz, mas nós, enquanto técnicos, precisamos olhar para a realidade daquela mulher a partir da subjetividade dela. Qual foi a realidade de vivência dessa mulher? Ela foi criada como? Em que território? Sob quais circunstâncias? É isso que vai construir quem ela é enquanto sujeito. E é a partir disso que nós precisamos analisar a situação apresentada por ela no atendimento. No quadro.
Então, para a resolução dessa situação, problema, o assistente social deve resgatar os princípios éticos que constituem o código, nosso código de ética, realizar uma reflexão, pois é uma demanda que não é pertinente ao local de trabalho, como eu falei para você, não tem a ver com questões ambientais, mas isso tem tudo a ver com o nosso compromisso ético e político profissional. Então, como assistente social, deve orientar e dar as informações necessárias, referentes, por exemplo, à Lei Maria da Penha, aos mecanismos de proteção e de denúncia disponíveis para que aquela senhora faça suas escolhas. As escolhas de denunciar, de sair da convivência do agressor, ela não é do técnico, ela é do sujeito que está na situação de violação de direito. Embora, em alguns municípios, e aí eu preciso destacar isso com você antes de nós partirmos já para o encerramento do nosso encontro, da nossa aula, existem municípios em que há um fluxo de atendimento e de informação de situações de violação, seja questões de gênero, seja criança, adolescente, PCD, idoso, qualquer tipo de violação de direito de sujeitos. Então, no município em que eu atuo, por exemplo, existe esse fluxo. Independente dessa mulher desejar ou não realizar denúncia, haverá a informação de que ocorreu uma situação de violação de gênero contra alguém. Então, ninguém vai atrás dela, obrigar ela a fazer denúncia ou algo do tipo, mas vai haver a informação. No caso de criança e adolescente, é um pouquinho além, né? Nós temos um pouco mais de autonomia e de autoridade, e aí é realizado realmente a informação e a promotoria da criança e adolescente é que vai promover o processo propriamente dito contra aquele agressor. Então, vai haver uma sanção em relação a isso por se tratar de criança e adolescente. Mas no caso do adulto, há apenas a informação. Compete ao beneficiário se ele vai dar os encaminhamentos ou não da situação de agressão. Nossa última cápsula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Nós, então, no encontro de hoje, falamos sobre comunicação popular, sobre participação, e esse é o conceito principal da aula de hoje. Nós resgatamos conceitos da unidade anterior e no próximo encontro nós vamos complementar esse processo de formação a respeito da comunicação social na prática profissional do assistente social. Nos vemos na próxima aula.